E aí pessoal, beleza? Agora para falar um pouquinho mais de entropia, né? A gente vai falar sobre enunciado. Eu tinha falado que não tem enunciado para entropia, mas tem. Tem um enunciado de entropia que ele é, assim, na verdade são três enunciados, né? Tem o enunciado de Clausius, o enunciado de Kelvin Planck e o enunciado de entropia. Eu estou entrando com essa parte agora do enunciado de entropia primeiro, porque eu vou usar o enunciado de Kelvin Planck e o enunciado de Clausius lá no final do curso, quando a gente fala sobre motores, eu entro com essa parte lá. Então essa parte de entropia entra agora, porque ela já nos dá uma equação, uma ferramenta para a gente poder trabalhar. O que o enunciado de entropia nos diz, né? O enunciado da segunda lei, na forma aí que a gente consegue trabalhar com entropia. Bom, esse enunciado nos diz o seguinte, é uma equação. Ele diz que a variação da quantidade de entropia contida em um sistema, tá vendo? A quantidade de entropia que eu tenho em um sistema durante um certo intervalo de tempo, ele é igual à entropia total transferida para o sistema através de suas fronteiras durante um certo intervalo de tempo, mais a quantidade de entropia produzida. Olha, tem um diferencial aqui agora, se a gente se lembrar, e eu posso pegar aqui para a gente ver, quando a gente fala, por exemplo, do balanço, na equação de balanço da energia, que é isso aqui, ó, variação da energia total é igual à quantidade de calor transferida menos o trabalho transferido. A gente fala o quê? Que a energia se conserva. Por quê? Porque essa variação da energia em um certo intervalo de tempo, de um estado para o outro, por exemplo, ela é igual ao que é transferido para dentro ou para fora das suas fronteiras. Ou seja, transferido aí tem duas formas, a forma de calor e a forma de trabalho, mas para a entropia não é assim. Entropia, você tem essa variação de entropia, você tem a taxa que é transferida e você tem mais esse termo que está marcado aqui em verde, que é a entropia produzida. Ou seja, diferente da energia, a entropia se produz. A entropia é sempre produzida em um certo intervalo de tempo. Tá? Então tem esse diferencial que eu falei lá atrás nas aulas, que se eu tivesse um termo aqui agora, por exemplo, mais um S, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Se eu tivesse um termo aqui, mais um S, eita, não está vindo, veio aqui, mais S, por exemplo, seria o termo de geração de energia, eu teria essa energia gerada no balanço de energia, mas eu não tenho, eu só tenho a energia, a variação de energia só se dá para as formas de transferência, né? Transferência para dentro ou para fora do sistema. Então a entropia ela pode ser transferida pelas fronteiras, mas aí tem um detalhe, quando você tem irreversibilidade, se a gente vai falar sobre isso, processos que tem irreversibilidades, que tem perdas, que tem, por exemplo, uma dissipação viscosa, tem um atrito, tem uma troca de calor com diferença finita de temperatura, qualquer tipo de irreversibilidade ou comportamento não ideal, a entropia é produzida. A entropia, gente, ela é produzida, então, em qualquer que seja o contexto em que a gente tenha um processo que seja real. Por exemplo, eu aqui gravando esse vídeo, estou gerando entropia. Você aí assistindo esse vídeo também está gerando entropia. Se você vai para a faculdade mais tarde, você também vai gerar entropia. Tudo que a gente faz gera entropia. Todo o sistema, todo mundo está sempre gerando entropia. Existem meios de gerar entropia, né, que geram mais entropia, outros menos, mas todo o processo real invariavelmente gera entropia. Então a entropia é sempre produzida pelo sistema. E o enunciado que a gente tem da segunda lei, quando você tem esse tipo de processo assim que a gente avalia, pelo que está escrito ali em cima, é o seguinte: é impossível para qualquer sistema operar de uma maneira que a entropia seja destruída. Seja qual for o sistema, ou ele não gera entropia, aí é um processo ideal, ou ele vai gerar entropia, e esse processo é um processo real, mas ele nunca vai destruir a entropia. Ou seja, desses três termos aqui, ó, tem um deles que ele nunca vai ser negativo, é justamente esse aqui em verde. Ele sempre é um valor positivo ou igual a zero. Esse termo, então, nunca pode ser maior do que zero, mas também nunca vai ser, pode ser maior ou igual a zero, mas nunca vai ser, em hipótese alguma, menor do que zero. A produção de entropia, esse termo de produção de entropia, então ele nos indica, nos dá um indicativo. Se você faz um cálculo, identifica após o seu cálculo que tem uma geração de entropia que é negativa, ele está te falando se esse processo é então um processo que é possível ou se é um processo que é impossível. Se você fez os seus cálculos, avaliou o seu sistema, viu de um estado para outro, no final desse processo você vai ter uma destruição de entropia, o seu processo é impossível de acontecer. Ou seja, quando a gente fala dessa direcionalidade, é justamente isso. Se a gente vai tentar fazer um processo que agora está gerando entropia negativa, né, a gente vai ou destruindo a entropia, é um processo que a gente falou, nessa direção esse processo não pode acontecer. Como eu estava falando lá em cima, as causas de reversibilidade são várias, né? Existem várias causas reais para as reversibilidades. Eu peguei algumas que estão lá no livro de Moran Shapiro, trouxe aqui para vocês. Por exemplo, a transferência de calor
é uma causa de reversibilidade. Ela transfere calor através de uma diferença finita de temperatura, qualquer diferença finita. Eu estou aqui, sei lá, meu corpo deve estar a 38 graus Celsius, se eu estiver num ambiente que está a 39 graus Celsius, já é suficiente. 1 grau Celsius é uma diferença finita, já gera entropia. A expansão não resistida também, que é você pegar, por exemplo, um gás que está dentro de um certo reservatório, conservado a certa pressão, você coloca ele no ambiente onde ele vai se expandir para uma região onde está vácuo. Não estou falando de se expandir aqui para o ar, por exemplo, porque se eu pego, por exemplo, um reservatório que tem uma pressão alta e eu abro ele aqui agora no ar, o ar externo ainda exerce essa resistência. O ar que está aqui dentro, está a pressão mais alta, ele empurra esse ar externo, ou seja, esse ar externo já é uma resistência a ele, mas se ele se expandisse no vácuo, as partículas simplesmente ganhassem esse movimento sem nenhum tipo de resistência, esse processo está gerando entropia. Deixa eu desligar aqui agora a minha câmera que já foi para o saco. Reações químicas também, misturas espontâneas de componentes, fricção de fluidos e sólidos, passagem de corrente elétrica. Você vê que tudo isso são processos, por exemplo, combustão, está falado no 3, é um processo que vai gerar entropia. Fricção gera entropia, ou seja, atrito, ou um fluido que passa, um fluido viscoso, por exemplo, que passa o ar passando sobre as asas de uma aeronave, que o fluido tem uma certa viscosidade, chega perto da parede, a velocidade é zero, né? Então aquela fricção gera entropia. Tem mais um aqui embaixo, deformação plástica, por exemplo. A deformação elástica, né, ela volta, né, a peça volta ao que era antes, mas a plástica, que ela se deforma de uma maneira que não pode mais voltar ao seu estado inicial, é uma forma de geração de entropia também. O balanço de entropia para sistemas fechados, ele pode ser representado como uma equação. Tá? Essa equação que eu vou mostrar aqui para vocês é a equação do balanço de entropia. Vamos pôr em termos. Ela foi formulada por esse cara aqui, o Rudolf Clausius. A gente já falou dele algumas vezes aqui na aula. A formulação dela é essa aqui, ó. Esse termo que a gente está falando, que é a variação da quantidade, da propriedade entropia, é esse termo aqui, ó. Ele está bem descrito aqui para a gente. Deixa eu chegar aqui agora e marcar. Tá, deixa eu ver se eu consigo botar aqui a caneta para funcionar. Ah, chegou. Beleza. Esta quantidade aqui, ó, a variação da quantidade de entropia, ela é mensurada aqui, tá vendo? A entropia variando de um estado 1 para um estado 2, ela varia a sua propriedade. Essa taxa, essa transferência de entropia, como é que ela se dá? Ela se dá através de uma troca de calor a uma certa temperatura, ou seja, se você tiver qualquer troca de calor acontecendo a uma certa temperatura, essa é um modo de transferência de entropia. E a geração de entropia é um termo aqui, ó. Tem um sigma, a gente simplesmente chama de sigma nesse ponto. Ou seja, nesses pontos aqui, e eu estou falando, olha só, tem essa variação da propriedade de entropia, está ali determinada entre 1 e 2. Eu tenho essa troca de calor que ocorre entre 1 e 2 a uma certa temperatura. Um modo de transferência de entropia. Eu tenho esse final aqui, e essa troca aqui, está vendo? Olha, tem um marcado esse B aqui no final, que é só trocar através das fronteiras do sistema. Internamente não tem problema. O sistema pode estar em um não equilíbrio, por exemplo, trocando calor, ele não vai transferir entropia para fora. Até que a gente está falando de transferência, tem que ocorrer sempre pelas fronteiras. Então a gente está vendo essa troca de calor que ocorre através das fronteiras. E a geração de entropia é um termo que vai sempre sobrar. Aí a gente vai ver através dele se o sistema é real ou não. Se a gente pode ver isso daqui como um ΔS, numa variação de entropia, como está colocado aqui. E se é uma variação de entropia, vou tirar essa cor vermelha que eu não gosto muito dela não. Eu gosto mais quando eu vou chamar a atenção de alguma coisa. Vou botar aqui, por exemplo, em cores azuis. Cores verdes, que é melhor. Por exemplo, se eu estiver trabalhando, por exemplo, aqui com essa variação de entropia, eu saio de um estado 1 e vou para um estado 2, o que esse termo aqui nos diz? Esse termo aqui nos diz que a gente tem uma certa variação de entropia. E se essa variação de entropia, esse delta, né, ele tende a algo muito pequeno, tende a zero, a gente passa a ter um diferencial, que é esse aqui, ó, um diferencial da entropia é igual a esse termo aqui, ó, que agora está vendo um diferencial do calor, né? Sempre que o diferencial do calor, essa propriedade aqui é inexata também, né? Um cálculo inexato, ou seja, não é a propriedade, perdão, falei errado, o calor ele é uma quantidade que a sua derivada, seu diferencial é inexato. Então a gente vê esse del aqui representando esse diferencial inexato, e a gente tem esse diferencial de geração de entropia aqui também no final.
Ou seja, a gente está vendo aí os termos, né, que formulam a equação na forma diferencial. E a partir desse diferencial, a gente pode, inclusive, desenvolver outras, o modelo, por exemplo, para uma taxa de variação de entropia. Por exemplo, seria esse aqui, ó. A taxa de variação de entropia, ele é igual a esse diferencial aqui agora. Como a gente sabe, né, que é um diferencial inexato de que, quando a gente coloca ele sobre um ΔT e esse ΔT tende a zero, ele se torna um Q ponto, né? A taxa de troca de calor, a taxa de transferência de calor. Vai virar um Q ponto sobre T. Isso mesmo, tá vendo? Vai virar uma taxa de transferência de calor mais esse diferencial de entropia, que agora, como ele varia também no tempo, é uma outra, né, propriedade, mas é uma propriedade que a gente vê, também varia aqui, a gente considera ele como uma taxa de geração de entropia. Olha só, vai virar uma taxa de geração de entropia. E esta quantidade aqui, vamos olhar para ela com calma, essa quantidade que a gente está vendo como uma taxa de transferência de calor, vou até jogar ela aqui para o lado um pouquinho, ó, porque você pode ter essa taxa de transferência de calor ocorrendo em superfícies diferentes do meu sistema, de maneiras diferentes, né? Não precisa estar ocorrendo sempre da mesma forma. Essa taxa pode ocorrer em várias superfícies, e o que a gente faz aqui, ó, é somar para cada superfície a taxa de transferência naquela superfície J com a temperatura que está em J, até porque a temperatura pode, né, ser diferente em superfícies diferentes do meu sistema. Então eu somo cada contribuição em cada superfície a uma temperatura J, eu vou somando a contribuição dessa taxa de transferência de calor naquela temperatura da superfície. Ou seja, aqui novamente eu tenho os termos como eu falei lá em cima, né? Essa aqui é a variação temporal da minha propriedade de entropia. Eu tenho aqui agora os modos de transferência de entropia através da superfície e a taxa de geração de entropia. Isso daqui, ó, a gente está falando agora do balanço de taxa de entropia. Tá? Esse é o balanço de taxa de entropia, e esse aqui em cima que a gente viu é um modo para a gente ver simplesmente como está escrito aqui em cima, o balanço de entropia para sistemas fechados. Tá? E aqui fica claro, né, o que cada um desses termos representa, a gente já até discutiu aí sobre eles nessa formulação do Clausius. Olha, é importante ter atenção ao seguinte, eu até vou trazer a tabela termodinâmica aqui para a gente ver, para ficar mais claro. Olha, essa aqui é a tabela termodinâmica, por exemplo, de vapor superaquecido. Vocês estão vendo que aqui a gente tem a entropia, né, a entropia específica aqui na última coluna. Nada impede que eu tenha um processo, por exemplo, apesar eu falo que a entropia sempre vai ser gerada, mas nada impede que aqui eu tenha, por exemplo, um processo que eu aqueça esse vapor superaquecido a temperatura de 120 graus Celsius para 240 graus Celsius, a entropia aumentou. Mas nada impede que eu faça um processo também que vá de 240 graus Celsius para 120, e aí a minha entropia vai diminuir. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso aqui, ó, que está escrito aqui embaixo. A propriedade entropia ela pode aumentar, diminuir ou permanecer igual a zero. O que interessa é isso aqui, ó. A geração de entropia, ela sempre é maior ou igual a zero. Isso daqui não pode, em hipótese alguma, vou até marcar aqui, ó. Vou até marcar isso aqui embaixo, botar aqui, como é que eu vou? Ah, sim. A geração de entropia não pode, em hipótese alguma, isso aqui é um grande não, ó, não pode jamais ser menor do que zero. Tá? Só deixei isso aí para vocês verem, vou até deixar aqui fora mesmo. Só geração de entropia jamais pode acontecer, ok? Isso vale tanto para esse termo, quanto se fosse a taxa de geração de entropia também não pode ser menor do que zero. Qualquer termo relacionado a essa geração de entropia jamais pode ser menor do que zero. O que fica aqui também dessa solução é o seguinte, né, que eu gosto de fazer essa reflexão mais para o final. Quando a gente pensa, por exemplo, eu falei isso, acho que nas aulas que falam sobre entropia, que a entropia do universo sempre aumenta. Aqui, ó, a gente está pensando no universo como um sistema final, onde você não tem nenhum tipo de troca de calor. Ou seja, esse termo aqui, ó, para o universo ele não tem nenhuma troca de calor com o externo. Ou seja, este termo, vou até botar aqui em cima, ó, deixa eu ver, vou botar ele aqui. Esse termo aqui, ó, para o universo, ele não existe, tá vendo? Então eu fico só com o termo de variação de entropia e o termo da taxa de geração de entropia. Então, para o universo, eu não tenho essa questão da transferência de calor. Olha só, para pensar, o universo não transfere entropia.
E como o universo é feito de diversos processos reais, o que acontece é o seguinte: se esse termo aqui de troca de calor não existe, para o universo eu vou ter esse termo aqui agora, que é o termo da geração de entropia é sempre positivo. O que acontece? A entropia do universo sempre aumenta. Isso é só uma filosofia, a gente fala muito disso aqui, traz muito essa questão de cosmologia, né, nas aulas de termodinâmica, né, porque você não tem transferência de entropia no universo, ou seja, no final a sua taxa aqui, ó, de geração de entropia, a sua variação de entropia sempre vai ser positiva. Por quê? Porque este termo aqui, ó, ele sempre é positivo, ele sempre vai dar maior do que zero. E esse termo aqui de transferência não existe para o universo, porque ele não transfere entropia para suas vizinhanças, já que teoricamente a gente sabe não tem vizinhança, não tem para onde mandar essa entropia. Então a gente fica sempre com essa taxa de geração de entropia. A entropia do universo está sempre aumentando. Mas ela aumenta até quando? A gente vai falar um pouco disso quando a gente chegar na parte de exergia, que a gente vê que a exergia, ao contrário da entropia, ela sempre é destruída. E no momento que a exergia total é destruída, aí seria o fim, né, possibilidades, estaria no equilíbrio final térmico, né, onde não tem mais desequilíbrio, não é possível mais gerar nenhum tipo de trabalho, beleza? Fica aí essa aula. Na próxima eu vou cobrir alguns temas a mais, eu acho que a próxima eu cubro, vou ter que cobrir alguns outros temas aí de entropia da segunda lei, beleza? Valeu!